ouvinte, bom dia. O objetivo dessa quarta aula da Semana sobre Direito das Mulheres é falar um pouquinho sobre o Brasil República contemporâneo, ou seja, o Brasil democrático, o Brasil a partir de 1988. Como nós vimos, ao longo de toda a nossa história, criamos uma forma jurídica de pensar os homens e as mulheres a partir da instituição da desigualdade, em que homens tinham mais direitos do que mulheres, inclusive em que homens eram considerados mais capazes do que as mulheres, ou seja, não era só uma questão de direitos formais, mas também da compreensão do feminino como aquele que era desigual e merecia ou deveria ser tutelado, ser conduzido por outros homens e não pelas próprias pessoas, pelas próprias mulheres. Então, o estatuto de indivíduo ele era considerado diferente e desigual. Homens eram considerados sujeitos da sua própria história, que poderiam, inclusive, decidir sobre a sua vida financeira, enquanto as mulheres elas não eram consideradas sujeitos da sua própria história, não poderiam tomar algumas das decisões mais relevantes sobre a sua própria vida. E isso começa a se transformar, a gente tem falado de evolução, de transformação, e não fala também que essas transformações se deram por causa da construção dos movimentos de mulheres. E falaremos muito melhor sobre isso na próxima semana, quando falaremos sobre movimentos de mulheres e movimentos feministas. Mas o que eu gostaria de lembrar aqui nesse momento? O Brasil República de 1988, ele traz, a nossa Constituição traz pela primeira vez na história brasileira a igualdade entre homens e mulheres no nosso ordenamento jurídico. Então, pela primeira vez, homens e mulheres são considerados sujeitos iguais em direitos e em deveres. O nosso ordenamento jurídico, ele muda radicalmente a partir de 1988 e muda em relação a 400 anos aí de país, né, de território brasileiro. A partir de 1988, essa igualdade ela é constituída no nosso ordenamento jurídico e não é porque os legisladores ou a Assembleia Constituinte de repente falou não, as mulheres realmente devem ser consideradas iguais. Isso só aconteceu porque as mulheres têm se reunido ou estavam se reunindo desde a década de 70 num movimento plural de elites, de mulheres brancas, de mulheres negras, de mulheres de classes trabalhadoras. Em diferentes áreas, as mulheres estavam se reunindo e construindo pautas políticas anti-autoritárias, antiditatoriais e que instituíam a necessidade de uma igualdade jurídica para se pensar mulheres e homens no Brasil. Um desses movimentos se tornou o movimento de mulheres vinculado à Assembleia Constituinte de 1986, que é considerado o lobby do batom. Foi esse movimento, essa articulação de movimentos feministas que criou o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e que, contando apoio de algumas mulheres que estavam na Assembleia Constituinte, o lobby do batom, fez com que a gente conquistasse pela primeira vez na nossa história uma legislação que definisse formalmente a igualdade entre homens e mulheres. Esse é o ponto principal da nossa discussão sobre a República Contemporânea. Um outro ponto importante que vocês precisam lembrar é que pela primeira vez o Estado ele foi responsável pela provisão às famílias e pelo combate às violências no âmbito doméstico e familiar. Como nós discutimos, o Estado, desde o Estado colonial, né, da soberania colonial, nós estávamos construindo uma relação familiar ou impondo relações familiares em que o âmbito doméstico ele deveria ser responsabilidade de homens. E essas violências, algumas das violências contra os membros da família, eram autorizadas. Inclusive, no período colonial, a gente tinha a possibilidade de assassinato das esposas, caso elas fossem consideradas infiéis, adúlteras, e poderíamos também agredir, inclusive fisicamente, para a pedagogia das nossas crianças. Em 1988, isso também muda. O Estado brasileiro passa a ser responsável por combater a desigualdade e por combater as violências que aconteciam no âmbito doméstico. E essa é uma mudança radical de como pensamos as relações familiares no marco da igualdade. O Código Civil de 2002, ele traz também
uma igualdade entre as uniões formais e informais. Então, se o nosso Código Civil anterior, o de 1916, dizia que as uniões que valiam eram os casamentos, eram as uniões formais. Então, as mulheres, por exemplo, como falamos, que não eram casadas formalmente e que tivessem seus maridos mortos ou seus maridos se separassem, elas teriam muita dificuldade de conseguir algum tipo de pensão, algum tipo de direito social que era garantido às mulheres casadas. Aqui a gente começa em 2002, e só em 2002, a reconhecer como um estatuto de igualdade as uniões formais e as uniões informais. O Código Civil de 2002 também proíbe a desigualdade entre pessoas nascidas dos diferentes tipos de união, ou seja, proíbe a desigualdade entre as pessoas que são nascidas das uniões formais e das uniões informais, ou seja, existe uma igualdade também entre a prole nascida de diferentes uniões. Isso significa o quê? Que a partir de 2002 não existe aquela ideia do filho bastardo que não terá direito à herança. Isso passa a não existir mais como possibilidade jurídica. E acesso também vai garantir o acesso à previdência social a partir das uniões não formais, ou seja, como um resultado da igualdade entre as uniões formais e informais, a gente também tem a garantia do acesso a direitos sociais, mas de uma forma mais ampla. O Brasil República também, em 1997, consegue garantir a revogação da necessidade de autorização do marido para realizar queixa no judiciário. Então, vocês se lembram que o Código de Processo Penal de 1941, ele instituía que as mulheres só poderiam fazer queixas no judiciário se tivessem uma autorização do seu marido ou se a queixa fosse contra o marido. A partir de 1997, ou seja, um tempão depois, mais de 50 anos depois, as mulheres não passam a não precisar mais dessa autorização. Então, isso também é resultado de uma igualdade instituída entre homens e mulheres a partir de 1988, mas também somente quase 10 anos de Constituição. Em 2004, a gente tem a incorporação no Código Penal do crime de violência doméstica. Esse crime antes ele não existia no Código Penal e ele passa a existir por causa do compromisso constitucional do enfrentamento da violência que acontece dentro dos lares. E em 2005, nós temos a retirada do termo mulher honesta do Código Penal, essa mulher honesta que vem, então, desde o Império, olha só, de quando foi criada essa separação entre as mulheres honestas e as mulheres desonestas, vem desde o Império, e só em 2005 a gente retirou isso do Código Penal, e só em 2005 também excluímos o casamento como aquele que tira a culpa da pessoa que comete uma violência sexual. Então, em 2005, a gente tem, olha, a culpa de homens que cometeram estupro, e se casaram depois com essas mulheres, ela só vai ser alterada em 2005. Isso significa o quê? Que até 2005, os homens que estuprassem alguma mulher e que, por alguma questão, casassem com essas mulheres, eles não poderiam ser punidos. A partir de 2005, a gente tem a possibilidade de punição desses homens, o que abre espaço para queixas sobre estupro, sobre violência sexual no casamento. O que acontecia antes? Se as pessoas casadas, se a culpa da violência sexual ela era excluída ou ela acabava com o casamento, isso significava que violências sexuais dentro do casamento não poderiam existir. E em 2005, nós instituímos no nosso direito das mulheres a possibilidade de reclamação de uma violência sexual, de atos sexuais violentos, de atos sexuais com força física, com humilhação, passam a ser considerados como crimes no nosso ordenamento jurídico. Em 2006, nós temos uma das maiores leis, das mais importantes leis atuais, que é considerada conhecida por cerca de 98% da população, que é a mais conhecida como Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que combate, que cria mecanismos para realizar o enfrentamento da violência doméstica contra mulheres. Em 2009, nós conseguimos retirar as violências sexuais do rol dos crimes contra os costumes,
contra os costumes, ou seja, antes as violências sexuais estavam lá como crimes contra a honra da família, crimes contra os costumes e não crimes contra a dignidade das pessoas que sofrem a violência sexual. Então a gente criou uma nova categoria que é crimes contra a dignidade sexual. E em 2015 nós temos uma das últimas leis que se referem aos direitos das mulheres no Brasil, que é a criação de uma lei de qualificadora penal, que é do feminicídio. Então, mulheres que são assassinadas num contexto de violência doméstica, ou porque são mulheres, ou pelo motivo de uma discriminação contra mulheres, podem ser protegidas. Na verdade, elas foram assassinadas, mas as pessoas serão punidas a partir dessa qualificadora de um feminicídio, ou seja, de uma discriminação contra mulheres. Essas evoluções são importantes para a gente pensar como o feminino e o masculino vão sendo repensados, ressignificados, reconstruídos, transformados ao longo da nossa história, mas também de pensar como a memória social de longa duração, como o nosso imaginário social é permeado por algumas coisas que começaram lá no Brasil colônia e que às vezes a gente continua reproduzindo porque nós aprendemos, existe uma cultura pedagógica, né, uma pedagogia da cultura, uma pedagogia do gênero, que continua reproduzindo algumas das ideias que sustentam algumas violências. A gente vai conversar sobre violência de gênero em um outro momento, então eu queria agradecer a parceria de vocês até agora e voltamos na próxima aula com outras discussões sobre gênero e patriarcado na sociedade brasileira. Tchau, bom dia!